Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje nós estamos aqui com a física médica Bruna Grech, que atua na Radimenstein, que é uma apoiadora do nosso canal. A gente já tem vários vídeos aqui feitos com o Renato Dimenstein, eu vou deixar no final do vídeo ou nos cards durante o meio do vídeo. E a Bruna, ela é uma física médica, né, formada pela Universidade Franciscana de Santa Maria. Eu tenho vários colegas lá no curso de Engenharia Biomédica, lá no Rio Grande do Sul. Ela é especialista em radiodiagnóstico e também é pós-graduada em pós-processamento de imagens. Você sabe que a gente tem que adquirir imagem, processar, tudo, deixar tudo direitinho para apresentar para os médicos poderem fazer a parte que lhes cabe, né? Fazer um bom diagnóstico e alimentar os outros médicos aí na cadeia da saúde. E hoje ela atua na Radimenstein há 7 anos, né? E muito focada em ultrassonografia médica. E esses dias o Renato mandou um artigo para a gente, né? Falou, Lúcio, tem um artigo que a gente fez, publicado no International Journal of Radiology and Radiation Therapy, Medgrave, é um documento que está acessível, né? Quem precisar, só mandar um e-mail para a escola@engenhariaclinica.com, que eu posso mandar para vocês, e o título é How to Evaluate the Quality of Ultrasound Images for B-Mode and Doppler, ou seja, como avaliar a qualidade das imagens do ultrassom no modo B, para modo B, né, e Doppler. E aí o Renato me recomendou fortemente que a Bruna viesse explicar isso para a gente, jogar luz nesse tema, porque a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, mas a gente tem que ter condições de entender o que esses físicos andam fazendo com nossos equipamentos e poder manter uma conversa aí produtiva. Então, Bruna, queria que você falasse um pouco mais da sua experiência antes da gente começar a explorar o artigo e o significado dele. Lúcio, é um prazer hoje estar aqui conversando com vocês sobre um tema que se tornou tão rotineiro para mim nesses últimos anos. Então, a minha formação de física, ela trouxe para mim uma ampla atividade no cenário de radiodiagnóstico. Mas, nos últimos anos, acabei que foquei muito em ultrassom. E aí foi o que trouxe para a gente todo esse desenvolvimento na área de ultrassom, já que a demanda de ultrassom acabou sendo para todo o cenário nosso brasileiro muito recente. Então, nós resolvemos, depois de tanto tempo assim, fazer algumas coletas de dados, e essas coletas de dados nos trouxeram muitas informações. E foi aí que pensamos, o que vamos fazer com essas informações? E aí veio a nossa ideia de fazer um artigo, né? Então, esse artigo, que ele foi totalmente orientado pelo Renato Dimenstein, que é aqui quem a gente se espelha totalmente para trabalhar na área e que dá o nosso espaço, né, de cada um crescer em determinado segmento, já que é tudo tão difícil da gente aprender tão afinco algo, né? Então, baseado nessa minha experiência, que foi construída a várias mãos, mas que hoje a gente consegue ter um know-how bem legal para conversar sobre ultrassom, e é o que a gente gostaria de fazer aqui hoje junto com vocês. Bom, pessoal, a ideia é o seguinte, né? Esse trabalho que nós estamos conversando hoje, né, envolveu a avaliação de 182 aparelhos de ultrassonografia, que somando ali são 546 transdutores ou sondas, né? E o resultado foi que praticamente 44% desses elementos apresentaram algum tipo de problema, tanto no modo B quanto no modo Doppler, né? E, assim, eu queria falar rapidamente aqui que o estudo, né, e isso é importante não só para nós da engenharia, mas também para os médicos ultrassonografistas, né? Esse estudo envolveu análise de resolução espacial, profundidade da visão, contraste, né, velocidade, né, a visualização de estruturas que não produzem eco, né, e velocidade do som e alguns artefatos. Você poderia comentar para a gente, Bruna, esses termos, como que a gente pode interpretar isso, o que nós da engenharia precisamos saber, e também os médicos, né, precisam de saber, porque muitas vezes eles não estão tão atentos nesses detalhes que vocês acabam utilizando no dia a dia. Eu acho que
as normativas, elas trazem vários pontos a serem avaliados, mas é legal quando a gente consegue fazer um alinhamento do que são esses testes com o que eu estou vendo na imagem. Então, todos esses testes que estão preconizados ali na norma, que depois a gente fala até um pouquinho mais sobre isso, eles têm um embasamento do que o médico precisa para fazer um exame. Então, por exemplo, quando nós estamos falando ali da resolução espacial, eu estou exatamente falando sobre a capacidade de discernir dois pontos muito próximos, então é a minha resolução de imagem. Isso quer dizer o quê? Que quando eu estou vendo uma estrutura que ela é muito pequena, como pode ser um exame de ultrassom de partes moles, de tireoide, eu preciso de um transdutor que ele seja capaz de ter uma resolução muito boa. E dentro da gama de transdutores, de sondas de ultrassom, nós temos aqueles que são dedicados para cada modalidade, ou pelo menos eles são mais específicos para cada modalidade. Então, para você fazer uma mama, você vai utilizar um transdutor diferente para fazer um abdômen, que é diferente de fazer um exame ginecológico, por exemplo, né, que são as endocavitárias. Então, por exemplo, as sondas que são lineares, ela vai ter uma resolução melhor, porque ela trabalha com uma faixa de frequência de onda maior, né? Enquanto que aquelas sondas que são convexas, que são mais para regiões maiores, tipo o abdômen, elas já trabalham com uma frequência de onda menor, então você perde resolução, porém você ganha em profundidade, que é o que eventualmente você precisa para ver um abdômen, dependendo do tamanho do seu paciente. Então, em termos práticos, quando a gente fala de testar alguns parâmetros, eu quero ver se aquela sonda linear que você está utilizando para fazer um exame de tireoide, de mamas ou vascular, que se você está tendo a resolução necessária para você ter um diagnóstico de exame, que é o que o médico vai precisar. Bruna, eu acho aqui que eu acabei atropelando as coisas aqui, mas eu acho assim, uma coisa que eu tinha planejado primeiro era que você pudesse explicar para a turma o que é o modo B, né? E o que é o Doppler, para que a gente usa o Doppler e o modo B, tá? Claro. Fazendo um bom resumo, assim, o modo B, ele é considerado o modo brilho. Então, essa imagem, ela é formada baseada na intensidade do feixe, né? Que é a intensidade ali do sinal. E essa intensidade, na maneira como ela é refletida e interpretada, ela vai criar uma escala de cinza. Então, o nosso modo B, o nosso modo brilho, ela é uma imagem bidimensional, sendo que quanto mais intenso é essa reflexão, esse sinal, mais branco vai ficar a imagem. E quanto menos intenso, mais escuro. E esse mais escuro são o que nós chamamos de objetos anecóicos, onde não tem, como se não tivesse sinal. Então, é como se o seu osso ficasse branco e o pulmão ficasse preto. Então, é dessa maneira que a imagem de modo B vai se mostrar, e ela tem a função que você está vendo isso em tempo real, né? Então, ela é um bidimensional em tempo real, por isso que você faz o escaneamento com a sonda de ultrassom. Quando a gente vai... Desculpa. Ou seja, então, por exemplo, você mandou o som atravessa, ou quando ele vai mudando de meio, uma parte continua, uma parte é refletida, e o modo B, ele vai produzir uma imagem bidimensional, e a quantidade de energia que volta vai depender do tecido, se é mais duro, se depende da densidade ou da propriedade acústica do tecido, vamos dizer assim. Exatamente, você citou o ponto certo. Cada tecido já é sabido por legislações, não, né? Por documentos, qual é a velocidade do som em cada um dos tecidos. Então, sabe-se que a velocidade do som ela se propaga diferente em gordura do que em osso, do que em ar, do que em parênquima, por exemplo, né? Do que, por exemplo, num tecido de fígado. Então, como ela vai se propagar em velocidades diferentes, você tem absorção, reflexão, tudo de uma maneira diferente. E quando volta esse sinal, o cristalzinho, que é o que é composto, né, toda a nossa camada, ele vai também detectar esse sinal e ele vai transformar isso num nível de cinza. E é essa imagem que nós vemos em nível de cinza do modo B, né? Então, assim, para orientar a turma que não conhece o ultrassom, que está começando, é fundamental entender o que é um cristal piezoelétrico, por exemplo. Exatamente. Então, fica aí a dica.
É um ótimo estudo, né? Mas esse material, que é o piezoelétrico, que é essa propriedade desse cristal, é o que faz todo o funcionamento, né? Então, ele é quem vai emitir, vai receber esse sinal, e toda a transformação desse sinal, dessa onda mecânica em um sinal elétrico, é onde está toda a mágica do ultrassom por trás. E o Doppler? O que a gente pode falar para a turma, para a galera que está assistindo? Para que a gente usa o Doppler? Então, o Doppler, eu acho que esse nome, pelo menos, já é conhecido de muitas pessoas, falando, não, eu já ouvi falar sobre isso, eu não lembro do que, mas eu já ouvi falar. Então, o efeito Doppler, ele é um efeito físico já conhecido, que acontece em várias situações. Então, por exemplo, o mais clássico é como se fosse o radar, o sonar de um barco, né, que é onde ele emite uma onda, a onda se propaga e ela volta, e quando ela volta numa intensidade diferente, numa frequência diferente. O fato de ela voltar numa frequência diferente, você consegue determinar se esse objeto está se afastando ou se aproximando de você. Na parte prática, o que nós fizemos com o Doppler? No ultrassom. Então, nós temos essa onda que ela é emitida, dependendo da frequência que ela volta, ela é absorvida, absorvida de novo, e através dessa determinação a gente consegue identificar se há um objeto se movendo. O que seria esse objeto? Um vaso, né? Na verdade, então, é o fluxo sanguíneo que nós temos circulando. Então, nós temos esse fluxo que ele vai circular, e esse fluxo circulando a gente consegue determinar se ele está se aproximando ou se afastando. E aí, através depois de softwares, a gente faz ele ficar colorido. Então, ele fica vermelho e ele fica azul. Quando um fluxo está vermelho, a gente interpreta que ele está se aproximando. Se ele fica azul, ele está se afastando. Ou você pode até determinar que fique azul se aproximando, vermelho se afastando, mas é dessa forma que você consegue determinar o modo Doppler. É como se fosse um teste hemodinâmico do ultrassom. Uma recomendação minha para o pessoal aí entender um pouquinho melhor do Doppler, né? Que eu me lembro do cursinho, por exemplo, a questão da ambulância, né? O som da ambulância, né? Quando a ambulância ela está se aproximando, ela vem, a frequência dela muda, e depois que ela passa, a frequência muda novamente. E aí, com isso, vocês conseguem calcular a velocidade do sangue e, por tabela ali, acaba conseguindo determinar também o fluxo naquele momento, a quantidade de litros por minuto que um vaso está transportando sangue, por exemplo. Essa que seria uma das ideias. Trazendo para o enredo, então, de exames de ultrassom, você pode fazer o ultrassom utilizando o modo Doppler. Então, você pode fazer, por exemplo, um Doppler de artéria uterina. Esse Doppler de artéria uterina, ele vai verificar se há fluxo ou não naquela artéria, e se a quantidade de fluxo é o ideal, o esperado para aquela artéria. Então, se você se você não fizer corretamente essa determinação, você pode ter um erro no diagnóstico e achar, por exemplo, que um bebê que está ali dentro da sua placenta, que é dentro do útero, né, que ele não está sendo alimentado suficientemente por aquele fluxo sanguíneo. Então, a determinação do modo Doppler, ele vem através disso, né, dessas determinações. E o que nós fazemos em paralelo é utilizar, então, os nossos Phantom simuladores e verificar se o modo Doppler ele está operante, se a quantificação dele está correta, se ele faz uma acurácia direcional, o fluxo que está se aproximando está se afastando, e com isso todos os outros testes que são aplicáveis no modo Doppler. Então, você comentou sobre a resolução espacial, né, que seria a capacidade que o aparelho tem de distinguir entre dois pontos, né, e aí tanto em profundidade quanto lateralmente, por exemplo, né? E a profundidade de visão, né? O depth of view, como é que isso é avaliado? Como que a gente pode interpretar essa informação? Qual é a importância de eu fazer essa análise? Cada transdutor, ele tem, então, uma faixa de frequência que ele opera. E aí, essa faixa de frequência vai fazer com que você consiga alcançar objetos mais profundos ou menos profundos. Então, você fazer a verificação da profundidade de visualização tem a ver com você verificar até onde os ecos são visíveis. Então, você, às vezes, tem uma sonda convexa, que ela é bem profunda, ela consegue atingir, eventualmente, até 25, 30 centímetros de profundidade.
que é por isso que ela é tão utilizada para fazer, por exemplo, exames de abdômen. Mas se você tem uma sonda que ela já está muito antiga, ela começa a perder essa penetração. Então, em vez de ela atingir 30 centímetros, você só consegue ter uma imagem realmente laudável até 20. E é com isso que você começa a monitorar sondas e começar a perceber que ela está começando a perder performance de utilização. Ainda mais no nosso cenário brasileiro, que a gente tem tantos transdutores com tantos anos de vida, fazendo aniversários aí, então ela vai gradativamente perdendo. Isso é útil, então, para a gente que está ali no dia a dia, fazer planejamento de substituição, utilizar essa informação para definir obsolescência tecnológica enfim, orientar a administração sobre o final de um ciclo de vida de um dispositivo. Seria isso, na prática. Perfeito. Perfeito. E outra coisa também que vocês analisaram foi a avaliação do contraste. Você poderia explicar para a gente esse parâmetro, como é que a gente pode entender e interpretar essa qualidade do contraste? Então, como nós falamos, né, o modo B, que é o modo brilho, ele trabalha exatamente com níveis de cinza. Então, nós precisamos discernir um cinza de um outro cinza de um outro cinza. Então, a nossa resolução de contraste, ela vem através de vários objetos, se baseando, né, num Phantom, por exemplo, ele possui vários objetos de diferentes contrastes, e você precisa ser capaz de discernir esses objetos, e eventualmente você pode até fazer algumas quantificações com eles. E dessa forma a gente consegue determinar se essa probe, se ela está com essa capacidade de discernir objetos. Posso citar, por exemplo, um exame que você vai fazer de fígado. Um exame de fígado, ele tem toda uma característica com uma opacidade muito parecida. Então, é muito difícil você fazer esse discernimento. Então, você ter uma probe que ela está fornecendo com satisfatório essa resolução de contraste, faz toda a diferença para alguns exames específicos. Ou seja, você falou do Phantom, eu tinha deixado essa pergunta um pouquinho mais para frente, mas, assim, eu até analisei, busquei mais informações, e esse Phantom de vocês é bem legal, ou seja, você tem uma massa M, que é feita de um material que simula muito parecido com o corpo humano, e lá dentro você tem alguns elementos que vão, vamos dizer assim, o termo não seria irradiado, mas quando excitados ali por uma frequência de ultrassom, ele deve produzir uma qualidade de imagem X. E aí, nesse teste, você vê se aquela sonda está produzindo essa qualidade desejada. Por aí. Nós falaríamos que os Phantoms que são utilizados para equipamentos, por exemplo, de tomografia, mamografia, raio-x em geral, nós sempre vamos ver qual é a atenuação do material, para que ele tenha uma atenuação parecida com aquele órgão, né, com aquela região que nós estamos estudando. Então, se é uma tomografia, então nós vamos ter um Phantom que ele é cilíndrico, com uma atenuação de feixe que vai ser parecida para produzir uma imagem igual. Quando a gente está falando de ultrassom, nós estamos falando de um Phantom que ele é fabricado com um material que tem uma velocidade de propagação do som similar à velocidade de propagação do som do nosso corpo. Então, é uma velocidade conhecida. Então, os Phantoms, eles são fabricados com uma velocidade de propagação do som de aproximadamente de 1450, alguns variam até 1540, que quando você pega as velocidades de propagação do som do nosso organismo, de tecido, ele é muito parecido com isso. E é por isso que esses Phantoms são específicos para ultrassom. Não adianta usar ele para outra modalidade, porque ele não vai ter atenuação suficiente. Então, é outra coisa que a gente trabalha. E é através desses Phantoms específicos que a gente consegue fazer análises de imagens de ultrassom. Então, assim, bom, e uma outra dúvida que me gerou aqui agora, esses Phantoms, tem um monte de mensagem aqui, desculpa, mas eu não consegui controlar isso aqui. Mas, assim, esse Phantom, então, ele deve ter uma vida útil, ele deve ter algum tipo de degradação que vocês também acabam precisando de renovar esse Phantom. Sim.
Existem dois tipos, dois tipos mais característicos ali no mercado. Um deles é feito de um tipo de uma borracha, ele parece um silicone. Esse que ele é tipo uma borracha, ele tem uma durabilidade maior. Porém, ele tem uma dependência maior com temperatura, porque a velocidade do som ela muda dependendo da temperatura que a gente está. Então, ele tem uma velocidade do som garantida se você trabalhar a 22 graus. Se você não trabalhar 22 graus, ele pode mudar a velocidade do som. Para o nosso cenário Brasil, em que nós temos aqui Nordeste e Sul fazendo 5 graus e o Nordeste fazendo 40, ou até mesmo São Paulo, tá? Porque hoje em dia a gente não está mais fugindo disso. Nós temos, então, uma dificuldade de manter a temperatura desse Phantom no momento de análise. Então, eu já cheguei a trabalhar com esse Phantom e a nossa dificuldade com ele era você chegar, então, para fazer a inspeção dentro de uma sala de ultrassom e o equipamento de ar-condicionado está quebrado, desligado de uma maneira que você não possa utilizar, e a sala vai estar quase 28, 30 graus. E o outro cenário de que tem um ar-condicionado central que você não regula e a sala está a 17 graus. Então, você tem essa questão que há essa dificuldade. E o fabricante fala aí numa durabilidade em torno de 10 anos desse Phantom. O outro Phantom, ele já é um Phantom de gel, ou de uma marca registrada de gel, eles não falam exatamente qual é o composto, né? Então eles dão um nome de Zerdini, o outro de H-gel, enfim, mas é como se fosse um gel. Esse gel, a nossa dificuldade é o quê? Ele é volátil, então ele evapora. Então, após um período de uso, esse gel ele precisa ser feito uma reposição do gel, e para isso você tem que mandar para fora do Brasil, somente para aqueles fabricantes de Phantom, para eles fazerem essa reposição. E é por isso que o pessoal precisa de parar de reclamar de preço de serviço dos outros, porque tem uns custos envolvidos aí. Mas, assim, deixando a brincadeira de lado, mas é um fundo de verdade, então, o que usa o Zerdini, ele é mais, vamos dizer assim, é mais estável, vamos dizer assim. Ele é mais estável, porém, agora, né, nós estamos começando a perceber a durabilidade dele. Ele é menos durável. Ah, tá. Então, precisa colocar isso num contraponto de entender realmente qual é o melhor Phantom adequado para aquele serviço, que está utilizando como um teste de qualidade, né? Mas o fato de você refazer a reposição do gel é algo que torna-se um Phantom mais caro por causa disso, porque daí aquele valor você vai precisar gastar depois um valor proporcional a isso para poder fazer uma reposição do gel. E isso é feito com o fabricante, você manda de volta para o fabricante. Isso é feito com o fabricante, os fabricantes, a maioria deles é todo Estados Unidos, então você precisa fazer uma remessa internacional, mandar o Phantom, e sem contar que você vai ficar aquele período sem o Phantom, né? Então você vai mandar, vai ficar meses sem o Phantom por causa de todo esse processo, até você receber ele de volta. Interessante, bacana. E aí, assim, eu estava lendo o artigo, né? Eu acabei tendo dúvida aqui. Esses parâmetros que você mencionou, eles estão normalizados no Brasil ou a gente tem que seguir normas internacionais? A gente tem alguma coisa aqui, em termos de normas ou leis, sobre esses parâmetros? Nós tivemos a publicação da RDC 611, né? E essa publicação da RDC 611, que foi originalmente, né, em 2019, mas ela tinha uma outra numeração, depois eles republicaram, então, oficialmente a 611, ela é de 2022, mas desde 2019 nós já temos uma nova legislação, e ela veio para substituir a antiga 453, a portaria 453. Nessa 611, eles criaram instruções normativas separadas para cada modalidade, que eu acho que agora a maioria das pessoas já estão um pouco mais familiarizadas com essas instruções normativas. E veio a novidade da questão de ultrassom, de radiações não ionizantes, que antes nós não tínhamos a citação nas nossas normas nacionais, que é ultrassom e ressonância. Então, falando de ultrassom, nós temos, então, a instrução normativa número 96, que ela foi publicada em 2021. E ela foi publicada em 2019 e ela foi republicada em 2021.
E essa publicação, a Instrução Normativa número 96, é quem rege todo o nosso cenário atual Brasil, a nível Brasil. Essa normativa, ela não foi feita do nada, né? Então, os especialistas que criaram ela se basearam em basicamente duas normas muito fortes internacionais, que uma delas foi feita pela APM, né? E a outra pela AIUM. E essas duas entidades, elas foram as responsáveis por fazer essas publicações, a APM lançando o Task Group número 1 em 1993. E a IUM, ela lançou um cookbook, mais ou menos em 2008, se eu não me engano, e esse cookbook, ele se baseou na APM, então, assim, tá tudo muito interligado, e a nossa norma também se baseou em algumas coisas da APM, então eles deixaram algumas coisas de fora, e acrescentaram outras que eles pegaram de outras normas. Então, eles fizeram um mix ali de informações. A APM seria a Associação de Física Médica Americana. Isso, exatamente. E a IUM, ela é a Associação de Ultrassonografia, né? Tá. Uma é física médica, envolvendo todos os aspectos, e a outra é específica para ultrassonografia. Exato. Bruno, me gerou uma curiosidade aqui. Como é que estão os nossos ambientes? Assim, eu estou nessa área desde 1987, então eu vi o preço do ar-condicionado cair, né? Antes a gente tinha ar-condicionado no centro cirúrgico, nas UTIs, e o resto era do jeito que podia. E isso melhorou? Como é que você vê isso hoje? Ou seja, os ambientes onde os aparelhos estão, de maneira geral, bem cuidados? Como é que é a sua visão sobre isso? Eu falo isso por causa dos arquitetos. Os arquitetos são parceiros nossos aí, eles que fazem essa concepção toda, eles que ajudam os engenheiros a mostrar para os engenheiros como que os ambientes devem ser. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? As salas de ultrassom, elas são regidas por normas técnicas de tamanho de sala, se tem que ter banheiro ou não, assim como quase todos os outros ambientes hospitalares. Então, há algumas regulamentações. Mas, em geral, elas podem ser salas pequenas, né? Então, em grande maioria, são salas que não são muito grandes. Mas fazer um projeto de arquitetura, assim, para ter uma sala de ultrassom, ela traz vários benefícios, que é o fato de você, por exemplo, ter você ter uma rede elétrica dedicada a um equipamento de ultrassom, já que vários fabricantes, quando vendem equipamento, eles te obrigam a utilizar esse equipamento ligado no no-break, para que você tenha a melhor qualidade de imagem, visto que, como nós estamos falando de um equipamento de ultrassom, que trabalha com ondas sonoras, qualquer outra onda eletromagnética ou de dispositivos eletrônicos podem vir a impactar nessa onda. Então, consequentemente, a gente às vezes tem artefatos gerados por outros equipamentos próximos, né? E aí, pensando nessa sua primeira pergunta de como está o cenário, eu vejo muito que nós somos um Brasil muito grande e que esse cenário ele é muito diferente para vários locais. Então, já tive a oportunidade de fazer avaliações fora do estado de São Paulo, que é onde eu normalmente atuo, e esse fora do estado de São Paulo, desde Brasília, Bahia e outros estados, nós vemos totalmente diferente. Então, mesmo às vezes na Bahia, locais que têm uma estrutura boa, ainda tem clínicas de São Paulo que tem uma estrutura perfeita, mas aí você vai na periferia de São Paulo, você já tem uma dificuldade no equipamento, na limpeza, na asepsia, em toda a questão. Então, nós ainda somos muito pluralizados e com um cenário muito divergente. Temos os equipamentos que são de alta tecnologia e equipamentos que você pega que ele tem 25 anos de uso. Tá, a gente tem um parque técnico. Eu lembro que o nosso ultrassom, isso era 87, né? O nosso ultrassom era um luxo, né? Porque tinha uma preocupação enorme com ele, e a gente tinha um estabilizador e tal, mas eu realmente vejo essas discrepâncias, né? Quando você tem lá 1 ou 2 médicos usando o aparelho, vai muito bem. Aí, quando você tem uma rotina mais de variação de profissionais que usam, né? Ou seja, o ultrassom é como se ele ficasse sem dono, então tudo é mais difícil. Mas você usou aqui agora a palavra artefato, a gente ouve essa palavra artefato em várias
e vários equipamentos, né, de imagens, né? Você podia explicar para a turma, porque nem todo mundo que vem no canal, né, é necessariamente da área. Vem vários tipos de pessoas assistir aqui a gente. E o que você pode dizer, assim, como que a gente pode caracterizar o que seria um artefato? No cenário de ultrassom, os artefatos são muito recorrentes para o meio. Então, assim, você tem artefatos que é o próprio corpo que vai produzir. Então, o fato de você passar, por exemplo, por um osso e você quer ver uma imagem que está após o osso, você tem um artefato que o próprio osso produz em cima da próxima estrutura, né? Que são artefatos de reverberação, e esses artefatos, eles atrapalham no diagnóstico. Por isso que o médico utiliza várias interfaces do equipamento que ele minimiza ou maximiza alguns presets dele para que você possa ter a melhor imagem. Então, artefatos faz parte do cenário de ultrassom, alguns até ajudam. Mas o que nós temos hoje? Nós temos artefatos que eles prejudicam a imagem. E são artefatos oriundos do sistema. Então, ou é o transdutor, que pode apresentar um problema, ou é, por exemplo, na informação desse sinal, dessa onda mecânica que está sendo transformada num sinal elétrico, você pode ter um problema nessa conexão, você pode ter um problema no monitor que você está vendo, então o monitor está com um defeito e te mostra um artefato na tela e você não consegue observar com certeza. Então, esses artefatos, eles permeiam, assim como várias outras modalidades, no ultrassom tem, e tem muito, por isso a dificuldade de fazer um exame de ultrassom, já que você tem que o tempo todo ficar mexendo e tentando tirar o melhor proveito dele. Então, o artefato, assim, não é um evento necessariamente, vamos dizer assim, produzido por um problema num equipamento. O artefato natural é o exemplo disso. Mas tem os artefatos que são produzidos que são indesejáveis, eles são, mas uns são naturais e outros são produzidos. É isso. Exatamente. E dentro desses artefatos, hoje, nós tentamos trabalhar com classificações desses artefatos, né? Que eu acho que é aí que veio esse estudo, né? Agora fazendo link ali com aquele estudo que nós estávamos fazendo, que nós estávamos falando. E aí que veio, então, esse estudo de entender onde estavam esses artefatos. São artefatos, são somente vistorias, esses artefatos impactam na imagem ou não. Um artefato que nós vemos no modo B, que é o modo brilho, ele está impactando também quando eu vou fazer uma quantificação no modo Doppler, é aí que estão as respostas dos testes de qualidade, para entender o quanto isso está impactando um ou outro. Entre as quantificações, a gente pode colocar, além do fluxo, né, distâncias, área e volume, por exemplo. Isso acaba prejudicando esse tipo de informação que o médico necessita para verificar padrões de normalidade ou anormalidade, né? Com certeza. E uma das coisas que está nos resultados, né, é que 15,2% dos transdutores apresentavam algum tipo de dano. Você poderia comentar um pouco sobre esses achados aí, sem achar culpados, mas como é que a gente corrige isso, né? Como é que a gente consegue diminuir esses tipos de danos encontrados? E aí, eu acho que eu trago algo assim, puxando, acho que a orelha da nossa instrução normativa atual. Ela não cita algo sobre fazer vistorias, que é, no meu ver, importantíssimo para o equipamento de ultrassom. Então, esse estudo levou em consideração essas vistorias que nós fazemos no equipamento. Então, quando nós falamos que 15,2% tinham um problema de superfície, dentro dos componentes ali do transdutor, existem várias camadas. Você tem a camada superficial, abaixo dela você tem o matching layer, aí você tem uma camada base, você tem depois os cristais, e assim você vai tendo várias camadas. Quando você tem qualquer prejuízo em qualquer uma dessas estruturas, o ideal seria que você primeiro registrasse ela e falasse, bom, esse transdutor linear de marca e modelo tal, ele possui uma ranhura, ele possui uma perda parcial da superfície, ele possui tantos centímetros de perda, e você começasse a anotar isso. Por quê?
um transdutor que começou a ter uma perda parcial de superfície, quer dizer que, primeiro, você não consegue fazer a asepsia completa dele. E nós estamos falando de um equipamento que ele vai em contato com a pele do paciente, né? Então, você precisa fazer uma asepsia entre um paciente e outro. O segundo ponto, essa falta da superfície faz com que o gel, que é o nosso meio acoplador, a gente pode daqui a pouco falar sobre isso, mas o gel, ele comece a entrar em contato com materiais ali do transdutor que não era para ele estar inicialmente entrando em contato. Isso faz com que você tenha um dano, um prejuízo no transdutor. Então, você vê, por exemplo, uma coisa simples, que é uma ranhura na superfície, ela pode começar, daquele momento em diante, trazer alguns problemas de imagem que vão depois impactar no diagnóstico médico. Então, eu vou falar, assim, dentro da nossa rotina de engenharia clínica, o básico, a gente tem um documento, um instituto que chama ECRI, Emergency Care Research Institute, e ele tem uma metodologia que é o seguinte, são as avaliações qualitativas e as avaliações quantitativas. O trabalho de vocês, ele envolveu os dois, os aspectos qualitativos e o aspecto quantitativo. E a importância da nossa equipe fazer essa inspeção. Eu vi as fotos no trabalho do transdutor, você com uma lente de aumento ali, não precisa ser muitas vezes, você pode fazer uma inspeção qualitativa, ali você já consegue identificar esses tipos de danos nas camadas, ou primeiro na superfície externa, com certeza, né? Nas outras camadas é um pouco mais difícil, mas um dano inicial já chama a atenção, né? E um outro aspecto que eu acho que é importante nesses ensaios, né, nessas inspeções, é fazer uma conversa com as pessoas, porque acidentes acontecem, às vezes cai um transdutor e as pessoas com essa ideia punitiva acabam omitindo essa informação, né? Então, essa conversa, essa parceria, vamos dizer assim, com o operador é muito importante no dia a dia e isso vocês encontraram esse tipo de efeito em 15,2% dos... Lúcio, e na verdade, não precisa nem ter uma queda de transdutor para você ter isso. Se você pegar uma mulher trabalhando com uma unha afiada, qualquer pessoa que vai trabalhar com uma unha afiada, você pode fazer uma ranhura naquela superfície, porque ela não é muito rígida, né? Ela tem uma certa... ela é meio soft, né? Ela é um pouquinho ali meio fofinha para você dar aquele acoplamento. Eu acho que eu não colocaria a palavra fofa, desculpa. Ela não é tão rígida, acho que essa é a palavra. Então, você pode trazer um dano dessa maneira, ou até mesmo você faz biópsia guiada por ultrassom. Então, muitas vezes a gente vê aqueles transdutores que são muito utilizados para fazer uma biópsia, você ter aquele piquezinho da ponta da agulha, porque quando foi fazer a parte guiada, você sem querer pegou e levantou aquela região, né? Quando a gente vê isso de queda, aí é característico. O que acaba acontecendo é quebrar o housing. O housing é toda aquela estrutura rígida em torno dele, que é o que dá a sustentação e a proteção. E aí você vê algumas rachaduras, coisas bem drásticas, infelizmente. E o pessoal nosso aí tem que entender que essa superfície, essa camada, ela tem propriedades acústicas X, Y, Z que caracterizam ela. Totalmente. E uma outra coisa, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, Bruna, é fazer diagnóstico situacional, né? A coisa que eu mais gosto de fazer é entrar dentro do hospital, ficar ali uns 3 dias, revirar tudo de ponta cabeça e entender o que está acontecendo desde as instalações, conversar com as pessoas e entender os equipamentos médicos. E uma coisa que eu sempre olho, e é muito comum, é a questão do gel. Porque a gente tem 2 tipos de gel, basicamente, no hospital. O gel para conduzir energia elétrica, ou seja, para ECG, EEG, enfim, desfibrilador, a placa de retorno do bisturi elétrico, e a gente tem o gel de ultrassom, que tem propriedades adequadas para condução de som, né? Eu não sei se você já viu esse tipo gel de ECG no ultrassom e gel de ultrassom no ECG. Essa
E isso, às vezes, você percebe quando você vai fazer testes, quando você vai fazer avaliações em ecógrafos, né? Porque às vezes eles separam, não, isso daqui não é ultrassom, é ecógrafo. Então, os equipamentos de ultrassom que são utilizados mais na parte de cardiologia, você acaba tendo os dois cenários. Você tem a parte do ECG e você tem a parte do gel de ultrassom. Eu quero crer, assim, que mistura um pouco, já que o gel de ECG ele é mais específico. Eu acho que o problema é mais para o gel de ECG. Seria mais preocupante você usar um gel de ultrassom no ECG do que você usar um gel de ECG no ultrassom. Até porque alguns Phantom simuladores, eles falam, inclusive, que se você quiser, você pode até usar como a água como meio acoplador entre o transdutor e a superfície do Phantom. Então, você consegue utilizar outros materiais. Então, quero crer que para o ECG vai ter mais problemas. Mas fica uma dica aí para o pessoal ficar atento nessa questão do gel, né? Porque o pessoal, infelizmente, começa na especificação, né? O gel já não é bem especificado, manda para compras, a compras pede gel, o cara fornece um gel e aí a coisa acaba dando nisso, né? E um outro resultado que vocês encontraram, né, foi que 8% dos transdutores apresentaram falhas nos cristais, no acoplamento acústico e nas conexões de cabo. Você poderia comentar um pouco para a gente sobre isso aí? Se bem que no acoplamento você comentou um pouco já também, né? Nós acabamos, assim, trazendo esses outros dados, porque, às vezes, porque não é só a superfície que precisa estar íntegra. Então, eu já comentei isso, por exemplo, do housing, né? Que é todo aquele... Que é toda aquela estrutura. Eu parei de falar porque apareceu um som aqui meio alto, perto de casa. O acoplamento em cabos. E aí, nós temos, então, a questão dos cabos. Os cabos, é através deles que há a transmissão do sinal elétrico, que foi convertido. Então, quando você tem um problema de um cabo, esse cabo, primeiro que ele é um cabo coaxial, né? Então, ele é um cabo que está levando informação. O fato de você ter um problema mas ele é só uma ranhurinha aqui no cabo, só está descascadinho. Isso quer dizer que você perdeu o isolamento acústico dele. Então, esse cabo, ele há todo um isolamento para que aquele sinal que você está mandando, ele não sofra interferências. Então, quando você tem alguns transdutores que o cabo, que ele está se descolando daquele fundo do equipamento do transdutor, ou que ele tem vários picotes assim ao longo dele, você começa a perceber artefatos. E é aí que a gente começa a ter os problemas, porque existem muitos artefatos dentro do ultrassom, e existem vários deles que são artefatos de interferência, que nós chamamos. E esses artefatos de interferência são dificílimos de conseguir resolver. Então, você ter essas estruturas íntegras do transdutor faz com que você tenha realmente um resultado melhor ali no fim. E um outro conjunto de resultados que vocês tiveram, né, que seria que 19% dos transdutores avaliados apresentaram imagens distorcidas e em estruturas de baixo contraste. Você pode dar uma explicada nesse achado para a gente? Então, essas estruturas de baixo contraste no simulador, elas são estruturas que ela tem um diâmetro conhecido. E quando nós fazemos o escaneamento delas, começamos a perceber que há distorções dessa estrutura. Então, ela é uma estrutura cilíndrica, e o fato de você fazer e ela se tornar achatada ou alargada, faz com que você perceba que há uma distorção. Como isso vai se mostrar num exame? Então, eu estou fazendo um exame de tireoide e eu estou verificando o tamanho do nódulo da tireoide, um nódulo achado. Esse nódulo, dependendo da especificação dele, você vai caracterizar ele com um nível. Então, hoje já existe alguns TIRADs que eles chamam, inclusive, para nódulos de tireoide. Então, você pode classificar ele conforme o tamanho do nódulo, se ele tem
se esse nódulo ele apresenta algum material dentro dele, né? Então, se ele é só anecoico, ou seja, se ele é só preto, é uma caracterização. Se ele tem outras estruturas dentro dele, eles vão caracterizar diferente. Então, esse teste, ele também tem a sua importância de fazer essas determinações, do tipo, o que o médico está medindo é real, né? É confiável essa medida para ele? Isso vai desde circunferência da cabeça de um feto. Então, você utiliza a circunferência da cabeça de um feto e o tamanho do abdômen dele, também via meio que uma circunferência que eles fazem, para você medir a idade gestacional e para você determinar se esse feto está com má formação ou não. Então, se ele está com uma cabeça maior proporcionalmente do que o corpo, você pode ali dar um sinal de uma má formação, de alguma doença. Então, todos esses testes, há um embasamento por trás que, depois, na parte de diagnóstico, ele pode vir a atrapalhar. Ou seja, no caso do Phantom, você tem lá um cilindro que tem um diâmetro de 2 centímetros e você vai lá com o aparelho e faz a medição para constatar se tem esses 2 centímetros ou não. Basicamente, esse tipo de trabalho, né? Agora, que assim, hoje em dia tem essa modalidade de não comprar mais o equipamento, né? Ou você aluga por 2 dias, 3 dias, ou por uma semana, ou você faz um comodato. Como que você recomenda que a gente da engenharia clínica, que está lá todo dia, lá na rotina, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar os nossos processos de gestão, os cuidados que a gente tem que ter? Eu acredito que um trabalho bem feito de um engenheiro clínico dentro do hospital é primordial para o bom funcionamento desses equipamentos. E quando nós estamos falando desse novo cenário, que é o fato de nós termos equipamentos incomodatos, eu acho importante a gente lembrar que se tem um equipamento emprestado para instituição de vocês, que é isso que quer dizer o comodato, né? É um equipamento que está emprestado por N motivos. Ele está ali dentro via demonstração, então você tem um fabricante que está com um equipamento que é um lançamento e ele tem interesse que a sua rede compre esse equipamento. Então, ele deixa ele incomodato para vocês como uma demonstração. Coloca para os seus médicos usarem por um tempo. Excelente, maravilhoso. Porém, se passar um fiscal de vigilância sanitária, o fato de ele estar dentro da sua instituição é sua responsabilidade. Então, os testes de qualidades que são regulamentados, né, que foi o que a gente já falou, e que tem ali a sua periodicidade que devem ser feitos, ele também é aplicável para esse equipamento. Então, um engenheiro clínico, eu acho que hoje a gente ele pode levar em consideração de exigir isso do fabricante, né? Então, falar para o fabricante, olha, fabricante, você quer me deixar em demonstração? Você consegue me fornecer junto um laudo de qualidade? Os fabricantes em geral não são eles quem fazem, né? Mas você tem algum parceiro para fazer? Ou isso vai sair do seu custo? Eu posso até executar com a empresa que sempre executa para mim, mas isso sai do seu custo. Ou você arcar com esse custo, né? De ser um comodato, não, eu preciso desse comodato, eu vou aceitá-lo na instituição, mas eu sei que isso é um custo do meu serviço de fazer o teste de qualidade e garantir que ele normativamente está ok, para que você não sofra nenhuma penalidade fiscal, e para você garantir o que estão te emprestando, ou que estão te locando, enfim, te demonstrando. Infelizmente, nós temos ciência, e recentemente eu passei por esse processo de fazer um aceite de uma máquina que, infelizmente, veio com um cristal danificado. Uma máquina nova, acabou de sair da caixa. Mas por quê? Essa máquina ela é importada, não é fabricada no Brasil, então mesmo o fabricante ele traz, vem, leva, pode ter batido a sonda, pode acontecer várias coisas nesse meio tempo. Então, infelizmente, quando a sonda chegou no hospital, tinha um pequeno artefato, mas um bem pequenininho, um artefato de banda vertical, que era muito característico de um cristal que não estava funcionando muito bem. Então, o hospital acionou prontamente o fabricante e falou, fabricante, não passou no meu teste de qualidade, por mais que seja algo muito sutil,
é algo novo, é um equipamento novo, né? A gente não aceita um equipamento novo com alguma avaria. Então, isso é muito legal de se fazer, de ter esse controle e de pelo menos estar ciente de que é sua responsabilidade. A vigilância sanitária não vai querer saber de quem é o equipamento, ela quer saber se está na sua localização, onde estão os testes de qualidade e cadê a documentação correta dele. O último bate-papo que a gente fez aqui foi com a Thaís Gondar. A Thaís Gondar, ela é uma profissional, uma nutricionista que se especializou em assuntos regulatórios, né? E a gente sempre comenta isso, o pessoal banaliza muito, né? Não, a responsabilidade é dele. E a responsabilidade, ela quase sempre é compartilhada, né? Então, e o último vídeo que a gente gravou, e que acho que vai ser para a semana que vem, foi sobre o recebimento do equipamento, onde a gente fez só a parte, vamos dizer, da papelada, documentação, né, o pedido, enfim, comparar, e fizemos também, assim, inspeção visual no monitor 5 parâmetros, que tem ali um monte de partes, né, de acessórios, módulos, enfim. E isso que você está falando, eu acredito que tem que ser negociado, sim, com uma demonstração. Acho que é muito importante jogar luz nesse problema, porque o pessoal banaliza muito, o próprio fornecedor banaliza muito, né? Tem um excesso de confiança e outra, né? Muitas vezes, o pior de tudo, né? É aquele artefato, aquele problema que é intermitente, né? E que só vai ser encontrado com uma análise com essa profundidade que vocês, vamos dizer assim, estão fazendo aí na Radimenstein nos hospitais aí e equipamentos do Brasil afora, né? Agora, assim, o que você pode recomendar para a gente, né? O que a gente pode fazer, além do que a gente já comentou, desde conversa com o médico, conversa com profissionais da enfermagem, conversa com a administração, o que você acha? Ou até tipos de equipamentos que a gente... Porque eu acho que para nós não justifica eu ter um Phantom ou ter uma estrutura toda para eu mesmo fazer a análise dos meus equipamentos. O que você orienta para a gente, que a gente pode levar para a direção, ou fazer um plano, bolar uma estratégia, eu não sei, o que você poderia recomendar para a gente botar um pouco mais de ordem na casa, né? Eu acho que tem algumas situações em que o profissional de engenharia, bem capacitado dentro de uma empresa, ele vai trazer muito benefício, que é o fato de você estar sabendo de alguns acontecimentos com o equipamento de ultrassom. Então, às vezes, o médico que já usa aquele equipamento de ultrassom todos os dias, ele já está todos os dias reclamando de algum problema. O fato de você, pelo menos, ter o assentamento desse problema, ainda que você possa não ser a pessoa que vai resolvê-lo, mas você fazer o assentamento desse problema, eu acho que é importantíssimo. Primeiro, para quando vierem fazer o teste de qualidade, você poder repassar. Então, o médico comentou que para exames de Doppler feito com a sonda tal, ele tem dificuldade de visualização. E aí, isso, junto com a equipe física, você consegue ter o direcionamento de como agir. Isso daí é algo de protocolo que você pode acionar, então, o fabricante para fazer um ajuste de protocolo, porque a sensibilidade da sonda está muito alta e você precisa, então, fazer algum ajuste? Ou isso é um artefato de interferência? Às vezes, para nós que não estamos dentro do hospital, então muitas vezes nós somos contratados por um hospital e eu vou lá pontualmente fazer o teste de qualidade. Nós não sabemos o que acontece no dia a dia, na rotina. Então, nós, na verdade, fazemos uma análise do status daquele equipamento naquele momento. Se você trocou ele de sala, eu não sei exatamente qual é o status daquele equipamento na outra sala. Porque o fato de qualquer dispositivo eletroeletrônico influenciar na imagem, nós não conseguimos ter esse controle. Então, o profissional que está interno, ele consegue saber quais são os problemas. Se você me permite, até eu tenho um caso que aconteceu recentemente, de um equipamento de ultrassom, uma clínica super bem estruturada, né, cheio os equipamentos todos novos, tudo perfeito, as sondas maravilhosas, poucos anos de uso, tudo com muito cuidado e zelo. E uma das salas com uns artefatos de interferência de rede muito grandes.
E aí nós estávamos tentando conversar com o pessoal de gestão ali da clínica, e entendemos que só apresentava aquele artefato naquela sala. E aí, várias coisas que eu comecei a falar com eles, era que vocês não têm um pessoal de engenharia clínica que pode te acompanhar? Por quê? Porque quem estava reclamando para a gente era a enfermeira, né? A engenharia clínica, ela vai conseguir te auxiliar. Vamos desligar o monitor da sala. Vamos ver se esse monitor é quem está influenciando. Não, não é o monitor. Vamos trocar de tomada, dessa tomada para outra tomada, porque às vezes a tomada da outra parede, ela é de outra rede, né? Ela não está ligada em fase, está ligada em paralelo, enfim. E aí você começa a buscar. Às vezes é o aquecedor de gel que está ligado na mesma tomada. O no-break não está dimensionado, então o fabricante fala que você precisa de determinada amperagem, você tem uma amperagem menor. Ou se não, que era o caso daquela clínica, a parede de trás da sala de ultrassom era uma ressonância magnética. A ressonância magnética, as ondas de radiofrequência, elas influenciam na imagem de ultrassom. E o fato de ser intermitente aquela imagem daquela sala era porque em determinados exames você usava algumas sequências de precisão diferente de ressonância que influenciavam mais na imagem. Então, isso daí é quem tá no local. É muito difícil para uma pessoa externa conseguir identificar. Então, um engenheiro clínico que tem o conhecimento de tudo que é o entorno consegue, muitas vezes, monitorar e resolver esse tipo de problema com muito mais facilidade. Eu falo para o pessoal que o maior equipamento médico que a gente vai ver na vida é o hospital, porque o hospital e no hospital a gente tem redes elétricas de altas correntes, né? E a gente tem de baixa corrente para iluminação, tomadas, e muitas vezes, agora até menos comum, porque hoje já tem o projeto arquitetônico, os projetos complementares, isso já está bem mais disciplinado para quem é profissional, né? Mas você reforça isso, né? Porque eu já vivi isso no começo dos monitores, quando começaram a chegar nos hospitais, e tinha aquele problema naquela sala, aquele bisturi, o bisturi também trabalha com altas frequências, né? Mas, assim, o que acontecia era que eu tinha um circuito para o ar-condicionado, que era mais corrente elétrica, e o aparelho estava ligado nesse circuito. Então, o circuito flutuava, acabava interferindo. Mas isso que você falou é bem interessante, né? Acaba levando... Porque, assim, mesmo as clínicas, né, elas estão mal assistidas. A gente tem na área de engenharia clínica duas grandes áreas que estão mal assistidas. Uma delas é o consultório odontológico, que não é menos importante. Você tem raio-x, tem tudo ali no consultório odontológico, e essas clínicas de ultrassom, clínicas de imagens, e o pessoal de engenharia clínica não enxergou isso ainda como um meio para atuar. Então, fica aí mais uma dica, porque isso ajuda a gente a ter argumento de venda, né? Para vender. Sim. Até porque, às vezes, no caso daquela clínica, né, que a gente está levando aí esse caso, ela ainda tinha falado, poxa, mas eu já chamei o fabricante. E o fabricante, ele se exime somente em equipamento dele. Ele vai fazer os testes dele, ele vai falar, a minha sonda não está com interferência. O que está com interferência é o sistema como um todo. Então, você precisa fazer uma sala preparada para receber esse equipamento de ultrassom. Que a gente sabe que muitas vezes a sala de ultrassom, ela era antes um depósito, ou ela era antes a sala de atendimento, um consultório médico, e aí resolveram colocar um ultrassom lá dentro. Ela muitas vezes não é preparada, né? O fato do ultrassom ter rodinha traz um dinamismo para ele que faz com que a gente tenha tantos fatores que fica difícil determinar quais são. Então, o engenheiro clínico, dentro de uma instituição, conseguindo prever isso, ajuda demais. Então, perceber que vai ter salas de ultrassom, ela é do lado da ressonância, é passível de ter interferência. Então... Bruna, agora, assim, na prática, quanto tempo demora você faria uma análise de um aparelho de ultrassom com 3 transdutores ali? Uhum. Quanto tempo isso leva? Olha... hoje, nós demoramos mais ou menos 1 hora, pelo menos ali, né, onde nós trabalhamos, 1 hora e 20. Isso é porque, como eu falei, nós
pelo menos nós temos, assim, eu tenho orgulho de dizer que nós estamos sempre empenhados em fazer um processo bem completo. Então, desde vistoriar o equipamento de ultrassom, e aí também que o pessoal de engenharia clínica pode ajudar muito nessa gestão, que é vistoriar para ver como é que estão os filtros, porque os filtros de poeira do equipamento de ultrassom, eles vão impactar no funcionamento de uma máquina eletrônica, assim como qualquer outro, né? Um filtro não limpo de um computador também vai trazer um dano, assim como traz para um equipamento de ultrassom. Então, filtro, se as rodas estão limpas, aí a gente vai registrar todos os números de série dos transdutores, porque o teste de qualidade, ele só há uma validade quando você faz a avaliação desse transdutor ligado com essa máquina. Você trocou esse transdutor com uma outra máquina, você vai ter pode vir a ter um resultado diferente, porque você tem entre o transdutor e máquina a identificação desse sinal. Então, você tem a identificação do sinal elétrico transformado para um sinal de imagem. Então, tudo isso é um mesmo sistema. Então, o fato de você fazer monitoramento de todos esses parâmetros traz ali uma curiosidade melhor. Fazer uma sugestão para vocês, né? Quando a gente vai fazer exame médico, independente do exame, vem um conjunto de instruções, né? Não beber água, não se alimentar, etc, etc. Então, acho que vocês poderiam fazer esse tipo de instrução, né? Você já preparar a sala, verificar a temperatura, o ambiente, filtros. Fica aí uma sugestão. Hoje a nossa dificuldade, às vezes, no cenário de ultrassom, é que ele tem rodas. Então, muitas vezes, vamos pensar num hospital de grande porte, muitas vezes você tem o backup, né? Tem equipamentos backup. Nem sempre você testa, por exemplo, no local em que o equipamento sempre fica. Eles levam esse equipamento backup para substituir ali na rotina de exame, enquanto tira o oficial da sala, leva esse oficial lá para a engenharia clínica, e aí você faz o teste lá na engenharia clínica, ou numa sala de equipamentos, ou num depósito, ou num leito vazio. Por quê? Porque a gente está falando de uma dinâmica dentro de um ambiente hospitalar, de que o doente não está sabendo que você está com um horário marcado para fazer um exame, para fazer um teste, e o equipamento vai ficar inutilizável por algumas horas. Então, há essa dificuldade, inclusive ainda para nós, de fazer essas avaliações. Que isso não é só para ultrassom, né? Isso é para várias... Que não seria uma boa prática, então, vamos dizer assim. O ideal seria ele ser utilizado, ser analisado num local, nas mesmas condições que ele vai ser usado no ser humano. Exatamente. Já que a sala de ultrassom, inclusive, ela é uma sala que ela já tem a possibilidade de você escurecer ela para poder ver a imagem. Então, o que é muito sabido de qualquer imagem médica é que você precisa ter ali a resolução para você poder enxergar as estruturas. Isso também tem a ver com o seu monitor. Então, se você não está numa condição propícia de fazer o teste, você pode também ter uma reflexão de uma luz na sua imagem, e se você está fazendo uma análise qualitativa, que é visual, isso impacta, né? Se é algo quantitativo, ok. Números são números, medidas são medidas. Agora, qualitativo deixa eu contar quantas estruturas de objetos de contraste eu estou visualizando, quantos objetos anecoicos eu estou visualizando, né? Se você tem zona morta, profundidade, o que é ruído, se tem artefato, tudo isso impacta na qualidade da imagem em um monitor. Bom, Bruna, assim, eu acho que a gente cobriu o artigo, vamos dizer, não tão profundamente, mas a gente cobriu os aspectos principais. E aí eu queria deixar para você fazer um fechamento da sua parte aqui, para eu poder depois fazer o fechamento desse vídeo aí para a galera. Eu ouvi recentemente uma frase, e eu achei isso muito pertinente, que o teste de qualidade, ele não é uma garantia de qualidade. O teste de qualidade, ele é um status de como está o seu equipamento naquele momento. A garantia de qualidade que você tem desse equipamento é toda a gestão que você faz por trás dele. Então, você garantir de que você está aí com manutenções em dia, você garantir, inclusive, que o teste de qualidade é lido
depois que ele é fornecido para a instituição, né? Então, não adianta o profissional que você contratou ir lá fazer um teste de qualidade, te dar várias páginas de resultados e você virar e falar, opa, tá feito, vou entregar para a vigilância sanitária somente para a renovação do meu alvará, do que você lê ele, né? Então, você lê e você ter ciência do que está escrito, né, ou pelo menos dos principais pontos, os principais parâmetros, isso vai te trazer o processo de garantia de qualidade da sua instituição. Você perceber que um transdutor começou a apresentar algum problema e você conseguir colocar isso na sua rotina como uma previsão de compra, isso te ajuda, do que você esperar aquele equipamento parado, do que você esperar o transdutor estar sem nenhuma qualidade de uso, de forma que o médico possa interromper o seu exame e falar, não tenho mais como fazer. Então, o que eu acho que deixo aí para o fim nós precisamos da ajuda de várias pessoas para fazer um equipamento, um bom funcionamento. O teste de qualidade é somente um indicador. Todo o restante vem de todos esses outros profissionais que estão envolvidos no processo. E o engenheiro clínico, ele é fundamental, baseado na interdisciplinariedade que ele tem de conhecimento. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que eu queria deixar esse final aqui de reflexão para a gente. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte, isso acontece em várias áreas do hospital. Eu vou citar um exemplo, que é a autoclave. A autoclave a gente faz... O fato do equipamento estar funcionando não significa que ele está desempenhando, e a gente tem essa dificuldade do pessoal entender os laudos, né? O que é letalidade de um ciclo, o que é valor D, valor Z, tem uma série de informações que são importantes, porque eu não acredito que engenharia clínica é só gestão. Se fosse só gestão, a gente não precisaria de engenheiros, os administradores fazem isso muito bem, e esse é um dos motivos aí pelos quais eu vivo falando para o Renato e a gente conversa de como é importante a gente elevar o nível da régua, né? Levar a régua um pouquinho mais acima. E eu já quero, assim, Bruna, deixar o espaço para vocês da Radimenstein, se você quiser fazer aí, ensinar o pessoal, porque é importante. A gente fez isso muito rápido aqui, né? Eu sei que cada um desses parâmetros aqui, é só resolução espacial, por exemplo, já dá aí um conteúdo enorme, né? Então, fica o convite para vocês aí ajudarem a gente, porque o objetivo do canal é permitir que as pessoas estudam, aprendam e ensinem, né? E para fechar o ciclo. Então, nesse sentido, eu sou muito grato. E você que está assistindo o canal, peço para você, se você gostou, comenta, compartilha, manda para um amigo, né? Procura conhecer o trabalho da Radimenstein, eles estão muitos anos no mercado fazendo esse tipo de trabalho, né? E tudo isso ajuda muito mais a aumentar a segurança para o paciente, melhorar a visualização, não só para os nossos colegas físicos médicos, mas para os nossos profissionais da engenharia clínica. Então, é isso aí. E, no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu.